boa noite. Hoje, sexta-feira, 28 de abril de 2023. Estamos de volta para falar sobre suicídio, revisitando suicídio, tá bom? Um minutinho para vocês pegarem suas coisinhas, papel, caneta, né? Para a gente poder começar a conversar. Espero vocês. Um minutinho. Respira fundo aí, porque o assunto é complicado, entendeu? Então a gente precisa conversar de novo, porque muita gente se doeu. Então, quando o pessoal se dói, eu venho aqui e eu respondo. Legal? Tá? Não fica sem resposta, não. Então, vamos pensar nisso aí. Legal? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Certo? Então, vamos lá. Por que dessa live, né? Eu pretendia falar de suicídio daqui a mais ou menos 2, 3 meses, né? Não queria voltar nesse assunto agora, né? Porque eu entendo que suicídio é uma coisa complicada da gente conversar, eu entendo isso, né? Só que muita gente se doeu, muita gente xingou, né? E eu acho que quando as pessoas reagem, a gente precisa dar uma ligeira aprofundada no assunto, tá? Então hoje é exatamente isso que nós vamos fazer. Começando por uma situação bem simples, né? Eu coloquei na live passada sobre suicídio, tá? De que o suicida, diferente do que as pessoas pensam, ele não é um covarde, tá? E muita gente, mas muita gente ficou muito doida na vida na hora que ouviu isso, e xingou e reclamou. E o argumento das pessoas, da grande maioria das pessoas que reclamou, foi o mesmo. Tá, a pessoa que se suicidou da minha família foi covarde porque ela pensou só nela e ela estragou a vida de todo mundo. Legal. Presta atenção no que vocês estão falando aí, né? Que é para vocês aguentar a paulada no meio da testa. Legal? Então, se aguenta aí. E vamos conversar. Tá? Eu não acredito que alguém literalmente tenha o fabuloso impulso de se suicidar. Isso é a primeira coisa na qual eu não acredito. Eu acredito no contrário. Eu acredito que todo mundo quer viver. Legal? Mas, porém, todavia, contudo, é muito complicado você ter problemas que extrapolam a sua capacidade de solução, tá? E você começar a entrar em estados de desespero, né? Você entristecer, você adoecer, você se afastar de todo mundo ou afastar todo mundo à tua volta, tá? E simplesmente as pessoas que estão à sua volta ou não percebem ou fingem que não está acontecendo. Legal? Ah, você está dizendo então que a culpa é minha, a culpa é da família. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que literalmente essa pessoa, legal, não estava fazendo parte da vida de ninguém. Essa pessoa não estava sendo vista por ninguém. Tá? E aí eu vou ampliar um pouquinho o horizonte da nossa live de hoje, porque não é só a situação do suicida. Essa é a situação do alcoólatra, essa é a situação da traição, essa é a situação da pessoa que entra na droga, tá? Essa é a pessoa que começa no vício, simplesmente porque ela quer espairecer, tá? Essa é a pessoa que começa a violência doméstica, tá? Porque todas essas formas, para mim,
desculpe, todas essas formas para mim, eu coloco todas exatamente na mesma prateleira do suicídio. Fui pegar minha água aqui do lado. Tá? Coloco todas essas pessoas exatamente na mesma prateleira do suicídio. Por quê? Porque são pessoas que estão destruindo as suas vidas e aí eu sou obrigado a concordar. E muitas vezes estão destruindo a vida das pessoas que estão em volta. Legal? Não estou dizendo que isso não acontece. Mas o que eu estou dizendo é que normalmente, né, quando a gente começa a ver as pessoas afundando, legal? Tá? Elas não estão conversando. O que eu canso de ver é família que tem filho drogado, ou tem filho que está ficando alcoólatra, que chega em casa todo dia, bebaço, torto, violento, surtado, legal? Tá? De mau humor. E as famílias estão olhando e estão dizendo assim, não, isso é assim mesmo, isso é adolescência, isso é normal, legal? Tá? Como eu já disse para vocês, eu não tive adolescência, mas eu sei mais ou menos como é a adolescência. Legal, você tem um episódio de bebedeira, legal, né? Você saiu, não sabe se controlar, você bebeu demais, normal, faz parte do negócio, tá? Mas a partir do momento que a função do sair, a função do beber é você perder a consciência, aí, na minha vida, acende um majestoso sinal de alerta, legal? De que algo muito errado está acontecendo, legal? Só que eu não sei porquê, eu não sei em que momento, eu não estou procurando culpado, legal? Mas é assim que acontece. Eu não consigo entender por que é que as famílias, as pessoas que estão em volta, não tentam ou não conseguem conversar. Ou elas não conseguem perceber o que está acontecendo. Isso, sinceramente, se você tem uma boa opinião para me dar, se você tem um bom argumento, pô, escreve para mim. Escreve para mim que eu vou tentar entender o teu ponto de vista. Legal? Mas eu, enquanto pessoa, não concebo isso. Tá? Não concebo isso em nenhuma das situações que vocês quiserem me apresentar. Por quê? Porque eu não entendo, literalmente, gente que está olhando as pessoas à sua volta afundarem, deprimirem, tá? Legal? Perderem o controle da própria vida, não terem mais vontade de absolutamente nada, estarem sempre se escondendo e literalmente não tem conversa. Ah, mas a pessoa não quer conversar. Eu também entendo isso. Aliás, é com o que eu mais trabalho. Gente que se recusa a aceitar ajuda. Legal. Tá? Acontece, acontece. Faz parte do negócio, faz parte do negócio. Tá? Só que, se você começa a entender que essa pessoa, tá? Ela literalmente está fora do controle, o seu bom senso ou o teu sentido de humanidade tem que fazer um pouquinho mais. Tá? Por quê? É a mesma situação que a gente passa todos os dias, legal? E que as pessoas fingem que não está acontecendo. Tá? Eu não vou explicar todos aqui, porque se você quiser, você entra aí na minha linha do tempo aí, desse canal e lá do Transcendência Real, muito mais no Transcendência do que aqui. Tá? E aí você vai encontrar todas as minhas explicações para isso. Tá? Que para a vida pressupõe ajuste. Ajuste diário. Não é ajuste semanal, não é aquela DR que o povo fala. Ah, eu vou ter uma DR. Isso aí para mim chama palhaçada. Legal? Tá? Eu entendo que relacionamentos são baseados em conversa e em ajuste. Tá? E que esse ajuste tem que ser na vida frequente. Por quê? Porque o raio da vida é dinâmico. A vida não é estática. O que estava muito bom ontem pode não estar bom hoje.
Legal? Por quê? Porque as pessoas se frustram, porque você perde um trabalho, você tinha uma expectativa em alguma coisa e deu errado, as pessoas passam por crises financeiras, as pessoas entram em depressão, elas ficam sozinhas, elas se colocam sozinhas, as pessoas têm raiva, as pessoas têm mágoa, né? E se você não consegue conversar, isso aí está guardado. Legal? E quando está guardado aonde? Está guardado num raio de uma mochila invisível que você fica carregando nas tuas costas pela tua vida. Que é o conjunto de todas as tuas mágoas, tuas tristezas, tuas frustrações, suas raivas, suas angústias. E você vai guardando. Vai guardando por quê? Porque você não consegue conversar. Legal, até aí eu entendo. Até aí é bacana. Eu não consigo conversar. Tá? Mas não é possível que quem está em volta não está olhando. Não está olhando. Tá? Eu não acho isso possível. Eu não acho possível, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é irmão, né? Se você é qualquer raio que você seja, de ter uma pessoa que é da tua convivência e essa pessoa está mudando, legal? Ela está mudando de comportamento e você não está vendo, você não está percebendo. E aí tem um monte de panaca que diz assim para mim, mas eu não vou me envolver na vida dos outros. Legal. Então, se você não vai se envolver na vida dos outros, quando a pessoa vai lá e ela literalmente pula no precipício, quando ela se mata, também não xinga a pessoa. Legal? Por quê? Porque você não queria se envolver. Então não se envolve, né? Se quando estava dando tudo errado você não queria se envolver, agora que acabou porque se suicidou, também não se envolve. Não dá a tua opinião. Legal? Abre a tua gaveta de meia, de cueca, de calcinha lá e guarda a tua opinião lá dentro. Não bota a tua opinião no mundo. Legal? Por quê? Porque a situação de covardia, né, que as pessoas reclamaram para mim, que eu falei que o suicida não é covarde, a situação de covardia para mim é você ser omisso. Tá? Eu não vim de uma família abençoada, eu não nasci em berço esplêndido. Eu nasci numa família com problema como todas as outras. Legal? Certo? Passamos a maior parte da vida tentando administrar problema. Alguns deram certo, alguns não deram. Só que alguns não deram porque as pessoas literalmente se recusaram a conversar. Se recusaram a fazer o ajuste. O que é direito das pessoas também. Legal? Tá? Mas aí a gente está falando de pessoas que têm o seu pensamento, a sua diretriz de vida, legal, a sua teimosia, mas elas não estão fazendo mal. Né? Elas podem até estar fazendo mal para elas mesmas e para alguém, mas não nesse nível de gravidade. Agora, quando a gente está falando de gente propensa ao suicídio, legal, tá? Certo? E a minha mulher que me acompanha, um monte de paciente meu que virou meu filho durante a trajetória aí também acompanha, beleza? Eu olho o suicida andando na rua. É triste isso, mas eu olho suicida. Por quê? Porque tem toda uma postura física, legal? Que quando a gente dá curso, o povo não quer pagar, não quer aprender. Você olhar, gente que tem problema na família, precisa aprender a olhar e ver assim, pô, tá mentindo. Aí você olha e fala assim, não, mas é meu filho. É teu filho, mas tá mentindo. Teu filho, mas está mentindo. É teu marido, mas está mentindo. É tua mulher, mas está mentindo. É teu chefe, mas está mentindo. Vocês têm que ter essa capacidade de olhar em volta, sair de dentro do umbigo de vocês. Eu sei que a vida é difícil. Legal? Eu sei disso. Eu compreendo isso. Vocês não têm noção de como eu compreendo que a vida é difícil. Legal? Mas ela não pode ser difícil a ponto de você não ver gente do outro lado. Aí não entra na minha cabeça. Sinto muito. Se você ficou pé da vida comigo na outra live, sinto muito. Por quê? Porque eu não concebo isso. Eu não concebo gente que não liga pra gente. Eu não concebo gente que está sempre ocupada para absolutamente tudo. Mas nunca está ocupada quando está ferrada. Nunca está ocupado quando tem que pedir alguma coisa para alguém. Nunca está ocupado quando tem problema. Agora, para ajudar alguém, para olhar para a cara de alguém, para dar um bom dia para alguém, está ocupado. Eu não entendo isso aí.
Porque é assim que a gente forma suicida. A hora que você olha o cara, que ele tá lá se enclausurando, legal? Ele tá fechadinho dentro da cabeça dele. Ele não conversa mais. Ele não se expressa mais. Ele tá sempre triste, tá sempre doido da vida. Tá sempre alucinado de ódio, de mágoa, de tristeza. E você tá olhando e você olha e fala assim, não é normal, porque a vida é normal? Sinto muito, gente, isso não é normal. Isso não é normal, tá? Do mesmo jeito que a gente se acostumou, e é costume mesmo, é um dos piores costumes que eu já vi no universo, né? A gente olha e fala assim, ai não tá deprimido, é frescura. Tem frescura? Tem uns frescos? Tem. Né? Legal? Beleza, porque o deprimido não vai pro shopping fazer compra. Legal? O deprimido não vai postar para você no Instagram, ele lá, com o prato de comida dele, beleza? Com o copo de cerveja dele, ele não vai postar para você. Por quê? Porque ele está deprimido. Então, esse quando reclama, esse é fresco mesmo. Beleza? Aí concordo com você. Legal? Mas a pessoa que está afundada, legal? Pessoa que está literalmente sem conseguir falar o que ela sente, esse é preocupante. Essa pessoa precisa da tua ajuda, do teu recurso. E não é recurso, não é grana, legal? Não simplifica a vida na relação, legal? Tá com problema, pumba, dinheiro resolve. Não resolve, gente. Legal? Não resolve. Não resolve. Por quê? Porque você ouve gente que vai passar a vida toda falando de um sonho, que no dia que ganhar dinheiro, no dia que a vida melhorar, no dia que acontecer alguma coisa que vai dar certo, tá? Não vai dar. Não vai dar. Tá? Eu cuido de gente há bem mais do que 30 anos da minha vida. Legal? Não vai dar. Não vai dar por um motivo muito simples. Muito simples mesmo. Porque na vida não existe fórmula mágica. Se fosse assim, todos os caras que ganharam dinheiro, ficaram milionários, os Big Brother da vida, eles estavam com dinheiro. O cara continuava com dinheiro. Ganhei dinheiro, pô, acertei. Dinheiro resolve tudo. Eu vou lá, comprei a minha casa, comprei o meu carro, acertei a minha vida, paguei minhas contas. E aí vou me manter. Não, não vai. Por quê? Porque aí o cara muda, ele vai para uma dimensão, ele vai para uma outra situação que ele nunca viveu. Que ele só tinha a expectativa de. E a vida não é feita da expectativa de. Sinto muito, senhoras e senhores. Tá? Eu avisei para vocês que essa live ia ser porrada. Essa live é porrada mesmo. Se você não aguenta a porrada, vai dormir. Eu não mandei você me xingar. Vocês me xingaram. Não é? Vocês me xingaram. Né? Meu irmão se matou, acabou com a família. Não. Né? Para uma dessas pessoas que teve, pelo menos, a coragem literal de me ligar, né? Foi me xingar pessoalmente, certo? Aí ela falou exatamente para mim, meu irmão se matou, ele acabou com a família. Legal. Beleza. Aí eu ouvi e falei, nossa, sinto muito. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito simples, muito tranquila assim. Né? E aí ou você me xinga de novo ou você me responde. Tá? Como era a sua família antes do seu irmão se matar? Ah, já estava uma caca, porque o meu irmão, ele passou pela droga, ele deu problema, ele bebeu, ele... Falei, alguém sentou para conversar com ele? Ah, não dava. Não dava porque ele surtava. Então eu falei para ele, então não é que o seu irmão acabou com a família já era acabada. Ele simplesmente não conseguiu resolver e... Puf! Aí sim, aí ele arrumou uma fórmula mágica para ele. Tá? Por quê? Eu não vou falar para vocês de espiritualidade, porque esse canal aqui não é para isso. Esse canal é para a gente falar de saúde e coisas do mundo terreno. Não vou falar de espiritualidade. Se ele for ter problema de espiritualidade, eu explico para vocês, se vocês pedirem no outro canal, numa outra live. Legal? Qual seria a consequência disso aí? Tá? Agora, no momento ele achou uma fórmula mágica. Ele, ó, não sei mais resolver. Game over, perdi. Perdi pra vida, perdi pra minha cabeça. Pumba, acabei. Acabou. Acabou. Mas o que é que começa a doer? Legal? E aí essa pessoa que me ligou começou a dizer assim pra mim, a minha mãe
agora ela olha para mim e diz assim, eu devia ter conversado. Eu devia ter encostado ele na parede. Eu devia. Devia mesmo. Agora, tudo que você pode fazer é lamentar e chorar. Tá? E como eu recomendo, lamenta, chora, xinga, fica revoltado, depois perdoa. Depois entende, e aí você perdoa. Para você poder ficar livre. Para a pessoa de quem você está com raiva também poder ficar livre. Legal? Por quê? Porque aquela pessoa que estruturou a vida dela, legal? Ela está lá naquela vida dela, está tudo certo. Tá? Aí ela decide que ela vai dar um passo miraculoso na vida dela. Eu chamo isso de suicídio também. Legal? A pessoa que trabalhou a vida toda, se esforçou. Legal? Aí na hora que ela está lá certinho para tudo dar certo, ela cansa, surta, joga tudo para cima. Suicídio profissional. Legal? Pessoa que passou 30, 40, 50 anos casado. Legal? Aí tá velho, tá decrépito, se separa. Suicídio. Suicídio. Mas eu achei uma garotinha, olha, eu tenho 70, ela tem 20, ela me ama. Suicídio, cara. Suicídio. Sinto muito falar isso pra vocês. Se vocês não gostam, sinto muito, mas é assim que a vida funciona. Suicídio. Todas as vezes que você para literalmente de fazer o ajuste da vida, tá? E a vida tem vários ajustes. Legal? Tá? Eu não tenho mais a disposição física que eu tinha com 30. Não tenho mais. Legal? Só que por uma questão de saúde, por uma questão de manutenção, de ter sido atleta a vida toda, eu tenho que continuar fazendo esporte e sendo atleta. Senão meu corpo dói, senão ele geme, senão ele reclama. Eu não posso me divorciar do meu corpo. Não dá para fazer isso. Legal? A gente precisa entender que você vai ficando com uma idade mais avançada, embora hoje a gente tenha a universidade da terceira idade, da quarta, da quinta, da sexta idade, universidade pró-Buda, para aqueles que têm 200 anos. Legal. Eu entendo isso aí. Legal? Tá? Só que a pessoa que vai ficando mais velha, ela precisa ter condição mental, de equilíbrio, para entender que ela não tem condição de viver sozinha. Por quê? Porque volta para a infância, precisa de ajuda. Mas eu não quero depender de ninguém. Depende do mesmo jeito. Opa, em que mundo vocês vivem? Em que cacete de mundo vocês vivem? Vocês não conseguem entender as coisas de uma forma simples. Eu queria entender como é que vocês raciocinam. Legal? Que a pessoa lá é independente, mas ela precisa de ajuda. Ela precisa de socorro, ela precisa de alguém que tome conta dela, ela precisa de alguém que vigie o remédio que ela tem que tomar, precisa de alguém para ajudar a comprar comida, então precisa de ajuda. Mas eu não quero ficar velho. Acorda para a vida, todo mundo vai ficar velho. Quem não morrer antes, né, por morte natural, legal, ou quem não acabar com a própria vida, vai morrer de velhice. Acabou. É um processo natural. A gente precisa, enquanto humanidade, tomar vergonha na cara, legal, e falar das coisas que realmente acontecem na vida. Tá? Suicídio acontece. Morte acontece. Separação acontece. Falência acontece. Tá? Saco cheio da vida acontece. Decepção acontece. Filho que dá problema acontece. Certo? Marido que dá problema, acontece. Mulher que dá problema, acontece. Trabalho que está me matando mais do que está pagando as minhas contas, acontece. Legal? Mas se eu parar de trabalhar, para trabalhar antes que você dê um tiro na cabeça. Para trabalhar antes que você se mate e mate a família toda. Mas como é que eu vou fazer com as contas? Repensa, reestrutura a vida, diminui. Começa a ter uma vida com recurso menor aí, enquanto você vai ter que aprender a se resolver na vida. Isso acontece. Aconteceu comigo, com a minha mulher, quando meu filho morreu. Teve que repensar.
Entendeu? Saímos de uma casa de 11 mil metros para ter que remontar a vida todinha de novo. Acontece. Faz parte, não adianta ficar procurando culpado. Acontece na vida. E a gente tem que começar a ser maduro para entender que as coisas acontecem na vida. O tempo passa, a condição da vida muda. Por isso que eu ensino vocês diariamente, todas as vezes que eu vou para o ar, eu falo para vocês a mesma coisa. Tudo na vida precisa de ajuste. Legal? Vou falar de duas situações, por exemplo, que não são problema, mas que tem ajuste. Legal. Beleza, eu fiz direito, estudei direito na minha vida. Legal. Para trabalhar com direito e para viver de direito, legal, tem que fazer o ajuste todo dia. Porque a lei muda todo dia. Cabeça de juiz muda todo dia. Você tem que fazer o ajuste todo dia. Não tem assim, eu entrei, a causa é ganha. Só estudei uma vez na minha vida, nunca mais vou ter que ler isso. Tá louco. Você tá louco. Tu vai ter que ler toda semana, por da tua vida. Você vai ter que se atualizar pro resto da tua vida. Legal? Eu aprendi anatomia há 30 e tantos anos atrás. Legal? A anatomia que a gente aprende hoje, ela é muito diferente de como era antes. Por quê? Porque a ciência evoluiu, fez o ajuste. A visão que a gente tinha de determinadas doenças, certo? Tá? Obesidade, diabetes, certo? Mudaram. Hipertensão, mudaram. Hoje os médicos estão pensando em tratar esse povo todo sem remédio. Mudar de estilo de vida, mudar de dieta, começar a fazer atividade física, começar a ter vida saudável, repensar relacionamento, repensar desgaste. Ajuste. Ajuste. Tem um monte de gente que está fazendo ajuste religioso na vida. Vai dormir budista, acorda evangélico. Ajuste. Se ficar bom para a tua vida, sensacional. Eu tenho vários amigos na minha vida que inclusive eram judeus e viraram muçulmanos. Nascido em família judaica e que se converteu ao islamismo. Tenho vários amigos, não é um só não. Só que estudaram comigo tem meia dúzia. Tá? Certo? Como eu tenho 10, 20 amigos que eram muçulmanos e que de repente se converteram ao catolicismo. Fizeram ajuste na vida deles. Não interessa o ajuste que é. O ajuste tem que ser bom para você e para quem convive com você. Por quê? Porque quem está fora da tua vida, quem não vive com você, quem não come na mesma mesa que você, quem não é da mesma família que você, não tem nada a ver com o que você faz da tua vida. Ninguém tem nada a ver quando dá errado na tua vida. É você que tem que resolver. Quem te ama tem que resolver. Você não tem que ficar se importar com a opinião que o universo tem. Legal? Porque o universo está cheio de problemas. O próprio universo já tem os seus próprios problemas. Não precisa de você. Legal? Não tem. Não precisa de você. Não precisa. Tá? Certo? Você tem que pensar em quem mora... Conhece o favelado do Japão? O Japão tem o seu favelado. Por quê? Porque tem 10, 20, 30 terremotos por ano. Legal? Que estoura tudo. O cara vai lá e reconstrói a casa dele. O cara tá lá no meio da Indonésia, pumba, dá-lhe tsunami. Opa, acabou esse. Resolveu reconstruir. Tsunami. Resolveu reconstruir. Tsunami. Resolveu reconstruir. Tsunami. Aí fala, por que a pessoa não muda dali? Porque ela não muda dali, cara. Não muda dali porque a raiz emocional dela tá lá. Que a verdade de vida dela tá lá. O que ela ama tá lá. Entendeu? Por isso que o cara que mora na favela e perde tudo, ele volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque ele, naquele momento que ele conseguiu montar o barraco dele, ele começou a chamar aquilo de casa. Legal? Para você que mora num apartamento, onde você tem um sofá, que as paredes são de concreto, você olha e fala assim, nossa, ele é um imbecil. Você não sabe. Você não sabe. Porque se você não entender a vida humana, você não vai entender suicídio.
Então eu vou contar para vocês aqui 3 historinhas bem bacaninhas. Legal? Da realidade do que eu vivo, né? Nos lugares aonde eu moro. Legal? Tá? Da cidade aonde eu saí para vir aqui para o Mato Grosso do Sul para estudar no Paraná. Tá? Um dos meus nomes, como eu era chamado, era Tio Miojo. Legal? Sabe por quê? Porque eu tenho um sono péssimo. Então eu saio para andar de madrugada. Né? A minha filha me apresentou o joguinho do Pokémon. Eu jogo Pokémon de madrugada, andando para esvaziar minha cabeça. Legal? Aí eu comecei a ver um monte de gente morando na rua numa condição degradante, subhumana. Legal? Comecei a conversar com essas pessoas. E aí descobri que tinha ex-policial, médico, engenheiro, arquiteto, mestre de obra, funcionário público. Por quê? Porque em algum momento da vida deles, eles tiveram, na grande maioria, tiveram algum problema financeiro, não conseguiram resolver. A família, a partir do momento que deixou de ter aquela facilidade financeira, legal, jogou a pessoa literalmente no lixo, e essas pessoas foram morar na rua para mendigar. Legal? Lá, do ladinho da boca de droga. E eu comecei a ver as pessoas que conversavam, literalmente, enquanto a gente conversava, eu perguntava assim, já comeu hoje? E as pessoas normalmente diziam assim para mim, comi um pão de manhã. Legal? Eu sou levinho, eu peso 100 quilos. Eu olho para as pessoas e falo assim, os caras de 80, 90 quilos, comeram um pão, beleza, a grana que eu posso te dar agora é ir ali na esquina comprar um miojo. Legal? E aí eu ia lá e comprava meia dúzia de miojo, a gente distribuía, os caras dos botecos esquentavam o miojo e a gente batia papo. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui conversando com um monte de gente no Guarujá que tinha uma oficina ou que tinha uma loja de material de construção que podia empregar um cara desse e arrumar um canto para ele dormir. Legal? E aí esses caras que todo mundo dizia assim, é drogado, tá chapado, tá com crack, nunca mais vai sair da rua. Começaram a sair da rua. Certo? E nem o traficante que vendia crack para ele ficou puto da vida. Legal? Porque o cara começou a entender que é gente. E que de repente você precisa tirar o seu olhinho da tua vida só, onde você só vê os teus problemas e começar a olhar em volta. Tá? Parece chato o que eu vou falar para vocês, mas tem gente que tem problemas infinitamente maiores que o seu. Tem. Vocês não sabem o que é ficar um dia sem um pratão de comida, né? Vocês não sabem. Vocês não sabem o que é não ter onde morar. E se sabem conseguindo mudar de vida, menos motivo ainda para vocês caírem. Menos motivo ainda para vocês afundarem. Aí é motivo para vocês começarem a agradecer. Por quê? Porque todo mundo passa perrengue na vida. Legal? E tem gente que aguenta o perrengue, tem gente que aceita conversar e tem gente que não aceita conversar. Qual é a segunda historinha? É a mesma, só que do outro lado. Um monte de gente que estava pensando assim, legal, você até quer me ajudar. Beleza, mas você quer me ajudar? Eu vou te dar um endereço, você vai lá falar com minha mulher, se ela me aceitar de volta, legal, aí eu saio da rua. Eu falar pro cara, não. Posso até ir lá e falar com a tua mulher, mas se ela não te aceitar de volta, aí eu me mato, porque eu já estou me matando mesmo. Mas você fala pro cara, não é possível, você tem força para trabalhar, tem condição de conhecer um amor, tem condição de tentar a vida, tem gente que quer te ajudar, mas eu só quero se for desse jeito aí. Essa é outra historinha triste. Essa é outra história triste. Onde as pessoas são tão cabeças duras, legal? Onde elas estão tremendamente sozinhas, sem opção, aí você vai lá e dá a mãozinha para elas que não querem. Por quê? Porque ou é do jeito delas ou não é. E aí que a vida pega. E aí você precisa entender. Aí não é. Que triste. Aí não é. Por quê? Porque a vida não fica esperando você para te olhar e dizer assim,
Muda um pouquinho o teu pedido, vai. Deixa eu ver se eu vou te ajudar. Deixa eu ver. A vida não vai fazer isso. A vida não para. Legal? A vida não para. Como eu digo pro povo, Deus tem muito mais coisa para fazer do que ficar ouvindo você se lamentar. Mas se você começar a agradecer, cara, dá uma mudada na vida. Se você começar a olhar coisa boa, começar a mudar a tua cabeça, a vida muda. Só que você precisa aprender a começar a trocar. Não pode ser só do teu jeito. Por quê? Porque, como eu estava dizendo para você, só do teu jeito não tem ajuste. Legal? Não tem ajuste. Tá? Não tem. Todo mundo que me assiste sempre sabe que eu tô com uma filha no Rio de Janeiro. Beleza? Ah, mas ela tá lá fazendo... Tá lá fazendo mestrado. Legal, ela tá fazendo mestrado. Beleza? E o meu coração tá junto com ela todo dia lá fazendo mestrado. Por quê? Porque ela tá no Rio de Janeiro, cara. Legal? Eu preciso pensar que ela vai sair para tomar um sorvete e que eu tô esperando que hora que ela vai voltar para casa. Por quê? Porque eu não posso ser omisso. Eu tenho que olhar e ver em que realidade que ela tá. Então, quem tá preocupado, vai lá e cuida. Quem tá lá preocupado, pensa no que pode fazer de melhor. E aí a pessoa que precisa de ajuda, precisa repensar, que é para ver se a estrutura, né, da vida dela não precisa mudar um pouquinho. Tá? Porque o que eu mais vejo em todas as áreas da vida é o famoso empurra. Legal? Empurra. Legal? Ah, vai chegar um momento que vai ter que cuidar. Legal? E aí a gente fica empurrando. Hoje eu não posso. Amanhã eu não posso. Depois de amanhã. Não pode nunca. Não pode nunca por quê? Porque se você está mais preocupado com a tua vida. E aí quando você convida as pessoas para fazer o ajuste na vida delas, elas não querem fazer. Não quero. Não quero. Estou bem assim. Porra, mas tá uma merda. Você está sozinho. Hoje estou com a boca, vou tomar bronca da minha mulher hoje. Escapou, mulher, sinto muito. Escapou. Foi uma semana difícil de pessoas falando abobrinha, todas em torno do suicídio. Eu explicando para elas exatamente isso. Legal? Ah, mas eu fiz tudo o que ele quis. Você conversou? Não. Essa é a terceira historinha que eu tenho para contar para vocês. Legal? Tá? A maioria das famílias que eu acompanhei, que tiveram filhos que se suicidaram, legal? O que foi que aconteceu? Ninguém sentou para conversar. Todo mundo foi lá e achou que resolvia o problema. Ai, o que você quer para sair da droga? Ai, se eu quero um carro. Aí dá o carro e se mata. Aí tá com o carrinho na mão, beleza? Que beleza, vai lá, fuma um, injeta um, cheira um, morreu do mesmo jeito. Ah, mas aí foi acidente. Não foi, cara. Não foi. Não foi. Acidente é aquele momento onde a pessoa realmente ela está lá prestando atenção e alguma coisa deu errada. Alguma coisa ela fez errado, deu errado. Isso aí chama acidente. Agora, quando a pessoa está completamente fora do normal, a cabeça dela não está funcionando, ela só faz meleca, beleza? Ela está se matando. E aí você vai lá e ainda faz a vontade dela, ainda? Ah, mas se não fosse isso, ele tinha se matado. Morreu igual. Morreu igual. Aí a família toda xinga. Tá vendo? Falei pra você não dar um carro. Falei. Ah, mas eu achei que fosse o melhor. O melhor, criatura de Deus que está me ouvindo do outro lado. Se você acredita no Buda, do Buda. Se você acredita em Krishna, no Krishna. Se você acredita em Alá, de Alá. Criatura da divindade que está aí me ouvindo. Presta atenção, vai. Sai um pouquinho do teu mundo, beleza? E olha, né? Não olha, não faz que nem eu. Não sai olhando gente na rua. Legal? Tá? Que eu posso fazer isso, porque a minha vida, graças a Deus, ela é emocionalmente muito bem estruturada. Então eu posso fazer isso aí. Legal? Tá? Aliás, fiz isso a minha vida toda, não mudou nada. Posso dizer para vocês que eu já nasci bem assim. Legal? Mas vai olhar. Mas não começa a procurar lá fora. Começa a procurar dentro da tua casa quem está morando do teu lado.
Começa a olhar quem está do teu ladinho aí. Lembra? Como é que é aquela brincadeira? A caridade começa aí em casa. Sabe por que eu parei de ser diretor de centro espírita? Sabe por que eu parei Sabe? Porque a gente ia lá e tinha aquelas velhinhas, tudo, os velhos, tudo lá bonzinho, recebendo gente vomitada, drogada, legal? Gente sem ter onde morar, fedendo, bêbado. Ai, nossa, vem aqui, a gente tem uma palavra para você, vai lá, senta lá, vamos tomar um... Tudo calminho. Aí você ia perguntar, beleza, e teu filho como é que tá? Pô, meu filho, aquele drogado, desgraçado, com ele não tem conversa. Opa! Aí eu respondi exatamente isso. Caridade não... Deixa eu perguntar uma coisinha aqui para você de perto aí. Caridade não começa em casa? Quer dizer, você está aqui ajudando os outros, mas quem está no teu mundo já era. É isso aí? É assim que funciona? Não, mas aqui eu faço por um bem maior. Não, aqui você faz porque você tem culpa. Aqui você faz como se isso aqui fosse virar como a caridade aparente que você faz aqui, fosse virar uma redenção para aquilo que você não consegue fazer na tua vida. E aí eu sou obrigado a entrar na espiritualidade para vocês e com vocês. Legal? Tá? Deus te dá aquilo que você tem que resolver na tua mão. Por mais triste, por mais pesado que seja, Ele dá isso para você resolver. E coloca isso aí. Tá? Porque a maneira da gente evoluir é você entender, você ser capaz de perdoar. Legal? Você entender que a visão da pessoa na vida é aquela. Tá? Porque ela teve as próprias experiências dela, se frustrou, se magoou. Legal. Chama perdoar. Mandei você concordar? Não. Tem um monte de coisa que eu perdoei na minha vida que eu continuo não concordando. Não concordo. Perdoo. Legal. Não tenho emoções ruins, não tenho mágoa, não tenho ódio, não tenho desejo de vingança, nada. Beleza? Relevei. Mas continuo não concordando. Ah, mas por que você não concorda? Porque as pessoas continuaram infelizes. Só por causa disso aí. Entendeu? Se você é uma dessas pessoas, beleza? Sinto muito. Se vai doer na tua cabeça, sinto muito. Mas é assim mesmo. Que as pessoas foram lá, trocaram a vida, né? Chutaram o balde e não ficaram felizes. Porque, de novo, eu vou dizer para vocês, não tem fórmula mágica. Não tem. É muito difícil você desescolher aquilo que você escolheu. Não tem, o tempo não volta. Ou você repara, resgata, legal? Corre atrás para resolver, para resgatar, né? Quando é possível, ou não tem caminho de volta. A linha do tempo não tem volta. A linha do tempo não tem volta. Para quem tem um pouquinho de visão de espiritualidade, beleza? Você vai lendo aí o que tem escrito, legal? Tá? É a mesma coisa que a gente tem aqui. Você tem diversas oportunidades de refazer a coisa. Você tem diversas oportunidades de tentar de uma outra maneira. Você tem diversas oportunidades de fazer o raio do ajuste. Legal? Ah, mas outra pessoa não quer ajuste. Legal. Legal. Eu entendo isso. Convivo com isso diariamente. Gente que não quer fazer o ajuste. Direito de todo mundo não fazer o ajuste. Mas quando a pessoa não quer fazer o ajuste e ela não aceita ajuda, eu saio andando. Eu saio andando, mas eu saio andando. Significa que o meu emocional sai andando junto. Eu não vou carregar mágoa, não vou me lamentar, eu não vou ter ódio, eu não vou ficar indignado. Por quê?
que não está dentro da minha escolha. O que está dentro da minha escolha é, de vez em quando, dar uma passada lá de novo e falar assim, oi, tudo bem? Lembra você que não queria ajuda? Lembra você que não queria ajuda? Opa, oi, tudo bem? Que ajuda? Porque não melhorou, tá afundando mais aí, ó. Daqui a pouquinho, ó, areia movediça tá aqui, já daqui a pouco você não tá respirando. Que ajuda? E do mesmo jeito eu vejo um monte de gente que continua não querendo ajuda. Legal? Aí eu depois só recebo a notícia. Se matou de tanto beber, se matou na droga, né? Enfiou o carro no poste. Legal? Deu um tiro na cabeça. Tomou um monte de antidepressivo até morrer. Faz parte do contexto. Ninguém é obrigado a aceitar ajuda. Eu entendo isso. Mas a gente tem a obrigação de tentar. Você que está vivo, que tem um pouquinho mais de consciência, você tem a obrigação de tentar. E a gente precisa começar a ver o suicídio de uma outra maneira. Por quê? Porque o suicídio já era, há algumas décadas, um fenômeno grave mundial. Ele só está crescendo. Ele só está crescendo. As estatísticas de suicídio no mundo, elas estão crescendo. Sabe por quê? A gente está tendo coisas no mundo que são insolúveis. Beleza? O que é insolúvel? Uma crise de refugiado é insolúvel. Legal? Você falar para os caras que estavam no Haiti e que tiveram que ser refugiados, que eles vão voltar para o Haiti para a vida que eles tiveram, não vão. Não vão. Não tem esse Haiti para eles voltarem. O povo que saiu de Iraque, de Irã, né? Quem está exilado da Venezuela, não tem esse lugar para voltar. Opa, acorda. Sai do teu umbigo aí, cara. Sai do teu umbigo. Em vez de você ficar xingando, né? Que esses caras vieram roubar o meu trabalho. Acorda. Eu estou no Paraguai, o Paraguai não se refez até hoje da Guerra do Paraguai. Ouviu o que eu te falei? Quem é do Paraguai até hoje não se refez da Guerra do Paraguai. O país não se refez. O país tem um ódiozinho de brasileiro. O país se sente traído, se sente enganado, se sente roubado. Por quê? Porque mudou. Mudou de uma maneira que não vai voltar a ser o que era nunca mais. Porque tem pessoas que têm a sua realidade tão transformada que não tem remédio. Elas precisam de um despertar, elas precisam acordar para aceitar uma outra realidade, para enxergar uma outra possibilidade. Porque senão elas vão se matar. E aí não adianta, para um cara que perdeu toda a identidade cultural dele, certo? Não adianta você ir para lá e dizer assim, Peitó, vou te dar um copo d'água, um prato de comida, um lugar para você dormir. Porque não é só isso que vai resolver. Você não vai dar o amor que ele tinha pelo país dele de volta. Você não vai dar o amor que ele tinha pela tradição dele de volta. Você quando conversa dentro de uma comunidade indígena como a gente conversa, legal, o cara perdeu o espírito dele. Você não entendeu. Opa, você não entendeu. Ele não perdeu só a vida dele. Ele não perdeu aquela terra onde ele morava. Ele perdeu a cultura, ele perdeu o espírito ancestral dele. Ele perdeu a raiz ancestral dele, ele perdeu o Deus dele. Ele perdeu a água dele. Legal? Tá? Assisti uma palestra ontem, de um paraguaio novinho, legal, que ouve toda semana o pai dele, a mãe dele falar das cataratas. Mas virou Itaipu, virou essa tremenda hidrelétrica. Legal? Virou. Que é subutilizada. Acabou com uma das grandes maravilhas do mundo para ser subutilizada. Mas não acabou só com um relevo. Acabou com cidades inteiras. Acabou com a vida das pessoas. Acabou com a tradição das pessoas.
acabou com a noção de respeito das pessoas, acabou com o orgulho que as pessoas tinham, né? Que tinha sobrado da Guerra do Paraguai, aquele pouco orgulho que tinha, eles tinham pela natureza que eles têm. E não tem mais. Então você precisa começar a entender que existem realidades onde a pessoa não perde só. Ela não perde um carro, ela não perde uma casa. Tá? Às vezes ela perde o orgulho dela. E nós estamos voltando para isso. Por isso que o suicídio está morrendo. Está voltando, as pessoas estão se matando de novo. Porque o mundo voltou a ter preconceito social aqui no talo. Voltou. Legal? A guerra entre brancos, negros, amarelos, vermelhos, né? Nunca esteve tão em evidência no nosso tempo, na nossa era. Voltou. Voltou para o noticiário, voltou para o campo de futebol, voltou para as batidas da polícia. Legal? Eu não estou defendendo minoria, estou contando para você o que a gente vê, o que é verdade. Legal? Não estou defendendo bandido, não é defender bandido. Você precisa separar quem faz o errado da cor da pele. Você precisa separar quem faz errado da raça. Você precisa separar quem faz errado da crença. Você precisa separar quem faz errado da nacionalidade. Certo? Porque quando a gente vai conversar nas mesquitas, legal? E eu vou muito nas mesquitas conversar. Estou caçando a mesquita aqui do Mato Grosso, onde eu estou, daqui a pouco eu já acho ela. Já estou achando os muçulmanos, mas vou achar a mesquita. Legal? Tá? E as crianças, certo? Porque criança é um bicho muito bacana, criança é um bicho muito educado, né? As crianças são chamadas de homem-bomba na escola. São chamadas de filho de assassino. São chamadas de radical, de matador de criança. Legal você ouvir isso, não é? Já está fora do teu país, perdeu a tua identidade, perdeu a identidade do teu povo, né? Tem que aprender uma outra língua, tem que morar num outro lugar, legal? E ainda tem que ser maltratado. Ainda tem que ser rejeitado. Aí se mata, você diz assim, mas por que se matou? Se matou só para estragar a vida dos outros? Se matou porque é covarde? Eu, se fosse vocês hoje para dormir, né? Começava a fazer uma listinha aí das coisas que você é covarde na tua vida. Começa a conversar daquelas coisas que você não aguentou conversar. Isso aí, dona Vilma. Lembra que a gente foi na mesquita, exatamente. Eu levei todo mundo para conhecer, né? Igrejas, cultos diferentes, visões diferentes, para a gente entender que não é só o nosso quintal. Todo mundo tem uma fé, todo mundo tem uma devoção, né? E que o respeito da maneira como eu entendo, como cristão, como espírita, é diferente do respeito que o muçulmano entende. E não por isso ele é melhor ou pior que a gente. É só uma outra maneira de ver. Legal? Aliás, fomos numa pregação linda, né? Aonde o sheik, né? Que é quem conduz a oração, estava lá falando para a gente, para o povo dele, legal? Para os muçulmanos pararem de ficar ouvindo literalmente isso, de darem importância para as pessoas que falam de guerra, as pessoas que tratam como radical, e para eles prestarem atenção na vida deles, no país que acolheu, na realidade deles. Que embora eles sejam muçulmanos, a guerra está lá do outro lado do mundo, e que eles estão vivendo uma outra realidade, e que eles tinham que aprender com aquela realidade. Que tal se você saísse um pouquinho do teu umbigo e começasse a olhar o mundo um pouquinho pelos olhos das outras pessoas? Você começasse a ser capaz de identificar gente que está sofrendo. E está sofrendo, gente, não tem nada a ver com condição financeira. Tem gente que tem dinheiro e está sofrendo. Solidão, tem. Tem gente que não tem nada, aí está lá sorrindo. Beleza? Está lá cantando, está lá sambando. Beleza? Está lá com a sua panelinha numa boquinha de fogo só e está tranquilo, está na vida. Não é por questão financeira, não é por nível social. Todo mundo entristece. Todo mundo. Por quê? Porque nós, enquanto humanidade, temos os mesmos problemas. Todo mundo tem medo, todo mundo tem angústia, todo mundo tem um sofrimento, todo mundo se entristece,
todo mundo se magoa. Isso é porque eu estou falando só dos eventos naturais. Não estou falando de gente que se magoa, que é mimimi, que tudo que os outros falam se magoa. Também tem esse tipo de gente. Mas eu estou falando sério das pessoas que realmente, você vê que elas sofrem o golpe da vida, que elas não levantam. Legal? E elas vão procurar uma válvula de escape. Vai ser a droga, vai ser a bebida, vai ser o sexo fácil, vai ser roubar. Legal? Vai ser. Vai ser se entupir de remédio, vai ser se entupir de cigarro. Porque elas afundaram. Elas só estão vendo aquela portinha. Mas você, que tem um pouquinho mais de percepção, você tem que ver. Tem que abrir um pouquinho mais a porta. Tem que abrir a porta assim. Né? Certo? E a gente continua tomando não. Entendeu? De gente que realmente precisa de ajuda, que tem problema, não quer pagar ajuda. Não é pelo dinheiro, é pela rebeldia. Não quero pagar ajuda. O universo tem que me dar de graça. Não tem. Não tem. Porque o universo dá um monte de coisa de graça que você não é capaz de olhar e agradecer. O universo te dá aí, ó. No nosso país, então, o universo te dá tanta coisa, cara. Te dá comida, te dá água, não te dá guerra. Olha, te dá um clima agradável para você viver. Te dá gente que se entende com você. Dá o jeitinho brasileiro. A gente reclama tanto do quê, meu? Começa a prestar atenção. Tá? Começa a prestar atenção aonde você se acovarda na vida. E como eu disse para inúmeros pacientes meus, legal? Sai da linha do suicida. Começa a agradecer a vida. Porra, o que eu já tive de paciente suicida é brincadeira. Se eu tivesse escrito um livro, ele dava umas 600 páginas. Que é natural, é normal, faz parte da vida. E a gente está brincando que não acontece. A gente está brincando que não acontece. Está acontecendo do teu lado aí. Gente que está se suicidando emocionalmente. Só porque é teimoso. Só porque não quer dar o braço a torcer. Se suicidando, afundando. Está do teu lado aí. Tem gente que está só uma cervejinha. Está se afundando todo dia. Bebendo só para esquecer. E amanhã lembra que não podia ter bebido. E aí bebe para esquecer de novo. Aí um dia esquece de estar vivo. É pesada a live de hoje, né? Que pena. Certo? Mas essa é uma live para ver se vocês acordam. Porque a outra live já doeu. O povo já ficou doido da vida. Né? Porque ainda acha que o suicida tem que ir lá e ainda o suicida tem que bater na tua porta e pedir ajuda. Oh, eu tô pensando em me matar. Legal? Sabe por quê? Porque quando você ouve uma pessoa falando, eu tô pensando em me matar, qual é a primeira coisa que você fala pra uma pessoa dessa? Oh, deixa de ser idiota. Deixa de ser louco. Nem ouviu ainda porque que a pessoa está sofrendo. Nem ouviu qual é o argumento dela. E eu vou fechar a live de hoje falando para você exatamente isso. Tem gente que ficou com a vida que ela ficou um lixo, gente. Legal? Que ela precisa de mais atenção, precisa de mais cuidado, precisa de mais proximidade. Entendeu? Do que só você olhar e falar assim, oh, tá doido, para de pensar meleca, deixa de frescura. Então não vai no enterro de mais um fresco. Literalmente começa a olhar na tua volta. E olha dentro da tua cabeça também. Começa a ver quantas vezes você pensa em se matar. Quantas vezes você quer uma saída fácil. Quantas vezes você quer que tudo acabe num passe de mágica assim. Quantas vezes você botou a sua bundinha na janela para tentar se jogar. Pensa nisso aí. Sem pensar na consequência para os outros. Legal? Por quê? Porque dificilmente uma pessoa dessa sai da linha do suicídio. Sabe por quê? Porque normalmente ela pensa que ela tem razão. Quando ela descobre que ela não tem, acaba o mundo. Então pensa nisso aí. Gasta um pouquinho, né? Vai ter uns diazinhos. Tem um final de semana e tem mais um dia de feriado, né? Que é aniversário da minha mãe. Feriado é aniversário da minha mãe. Legal? Tá? Legal? Dia do trabalho. Lembra disso aí. Né?
Tem uns diazinhos para você pensar. Então, né? Vê se antes da live da quarta-feira, você escreve aí para mim, faz um postzinho, manda no e-mail que o Dinho tá colocando aí, né? Me dá uma ligada, fala assim, opa, eu penso muito em suicídio, legal? Eu me sinto muito covarde aqui e ali, e aí a gente vai ver como é que te ajuda, tá? Mas presta atenção, porque o que tem de mais importante na vida é gente, tá bom? Eu sou Rodrigo Pereira, falando de um dos meus canais, esse aqui, Rodrigo Campos Pereira Oficial, canal onde eu falo de saúde, tá? Mas em todos os meus canais eu tenho só uma esperança na vida. Legal? Que cada um de vocês seja capaz de tentar todos os dias fazer desse mundo um mundo melhor. Conto com vocês, tá bom? Grande beijo. Se foi pesado, desculpem, mas faz parte do negócio. Também te amo, Vilminha. Também te amo, tá? Faz parte do negócio, tá? Mas de vez em quando precisa ter alguém para dar uma bolachada na orelha de vocês, certo? Tá? Deus me escolheu para dar bolachada, eu sou bom de bolachada, certo? Então, pensa aí, tá? Aprende a perdoar, aprende a relevar, mas aprende a cuidar de gente também. Beijoca! Vejo vocês, não sei quando, legal? Vocês recebem aí o aviso da minha live. Falou, lindão. Grande Alain, amanhã nós temos encontro, hein? Da nossa madrugada aí, tua consulta é amanhã de noite. Beijão. Até mais, gente.